Quem sou eu pra que o grande você mais? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Programa Mães Amorosas. Iniciamos com Provérbios, Palavras de Sabedoria. Livro Os Dias Mais Sábios. Autoria Pedro Dong. Leitura Lene Dias. Bom dia, querida amiga, amada irmã. Graças ao Senhor estamos aqui para desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. E hoje, dia 15 de agosto, o provérbio diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Temos como título: reparta o pão com o faminto. Há um princípio na Bíblia que diz: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7:2. E Jesus ensinou aos discípulos: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, se alguém tapar os seus ouvidos ao necessitado, também não será ouvido. Todos nós, em algum momento da vida, já precisamos de uma mão amiga para nos ajudar. É necessário sensibilidade para saber o que o seu próximo precisa e também muita sabedoria para ajudar. Não negar pão ao faminto, mas dar uma ajuda mais consistente. Normalizar a vida dele. Muito mais no sentido espiritual, devemos repartir o nosso pão com o faminto. O Senhor tem sido generoso para conosco, não tem nos faltado alimento espiritual. Que tal compartilharmos com quem não tem? Então romperá a tua luz com a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías capítulo 58, versículo 8. Querido ouvinte, amada irmã, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Bom dia a todos que nos ouvem, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma leitura do Alimento Diário dessa sexta-feira, dia 15. Um versículo que está em Isaías 66, versículo 2, que diz: a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. E o tema da mensagem de hoje, amados ouvintes, é: cuidar dos outros alivia nossa carga. O homem espiritual não julga os erros dos outros segundo seu próprio
padrão de moralidade, mas com espírito de justiça e brandura, cuidando para não cair em tentação. Além disso, ele também leva sobre si as cargas dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Se formos sinceros, vamos admitir que já nos sentimos tão sobrecarregados com os próprios problemas que não nos queríamos envolver com os dos outros. Mas o Senhor nos ensina que levar as cargas de outros alivia as nossas. Talvez você esteja enfrentando uma situação para a qual não veja saída. Experimente ligar para alguém, ouvir seus problemas e ajudá-lo a imergir na palavra. Creia, você será curado e sua carga será aliviada. Quando levamos as cargas uns dos outros, encontramos descanso para a alma. Isso está em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui. Não somos bons, muito menos perfeitos. Se pensamos o contrário, estamos enganando-nos. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 13. Nada temos de que nos gloriar. Portanto, sejamos fiéis ao Senhor e diligentes em cumprir sua vontade. Sejamos dinâmicos e proativos. Unamo-nos aos adolescentes para fortalecer os grupos familiares, fazer visitas e conduzir as pessoas à imersão na palavra. Esse trabalho produzirá frutos para o Senhor e toda a glória será dele. A parábola de Lucas 18 apresenta dois tipos de pessoas. Alguns confiam em si mesmos, julgando-se corretos e justos. Esses costumam avaliar os outros segundo a própria régua. Mas outros são humildes, conhecem que são apenas pecadores. Isso está no versículos 9 ao 14. Qual desses dois tipos somos? É uma pergunta para cada um de nós. O homem para quem o Senhor olha é aquele de espírito aflito e abatido e que ama sua palavra. Isaías 66, versículo 2. Essa é a condição que devemos buscar. Não confiemos em nossa capacidade, nem nos julguemos superiores aos outros. Há quem compare, ache-se melhor e até questione por que Deus usa determinado irmão que ele considera inferior. Toda comparação gera competição. Não cultivemos esse sentimento na igreja. Sejamos humildes e aprendamos a levar as cargas uns dos outros. Também precisamos ter coração aberto para contribuir, inclusive com bens materiais, com aqueles que nos instruem. E isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Esse é o princípio espiritual. E seremos abençoados se o observarmos. Amém? Anote abaixo conforme o que você recebeu na leitura de hoje. A luz na palavra, direção e admoestação. Amém? Ó Senhor Jesus, a luz que eu ganhei nessa mensagem de hoje é: o homem espiritual não julga os erros dos outros segundo o seu próprio padrão de moralidade, mas com espírito de justiça e brandura, cuidando para não cair em tentação. Além disso, ele leva sobre si as cargas dos outros. E a direção, nada temos de que nos gloriar, portanto, sejamos fiéis ao Senhor, diligentes em cumprir sua vontade. Sejamos dinâmicos e proativos. Amém. Unamo-nos aos adolescentes para fortalecer os grupos familiares, fazer visitas e conduzir as pessoas à imersão na palavra. Esse trabalho
produzirá frutos para o Senhor e toda a glória será dele. Admoestação. Ó Senhor Jesus, não confiemos em nossa capacidade nem nos julguemos superiores aos outros. Há quem se compare, ache-se melhor e até questione por que Deus usa determinado irmão que ele considera inferior. Ó Senhor Jesus, toda comparação gera competição. Ó Senhor Jesus, não cultivemos esse sentimento na igreja. Sejamos humildes e aprendamos a levar as cargas uns dos outros. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. E até a próxima oportunidade, Senhor, permitir com mais uma porção da palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes, você que está conosco, Deus abençoe a sua vida, muito obrigada por estar com a gente, obrigada pela sua audiência, todos vocês que ouvem o programa Mães Amorosas, sintam-se abraçadas por toda a nossa equipe. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Senhor, Ele é o Espírito com letra maiúscula. Ele é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor? Onde que Ele está? O Espírito do Senhor está dentro de nós, dentro do nosso espírito, né? E por isso nós temos liberdade, né? Nós temos liberdade para louvá-lo, liberdade para orar, liberdade para entrar no Santo dos Santos, para orar, falar com o Senhor Jesus face a face. No nosso espírito temos liberdade. No espírito você não é mais escrava do pecado. No espírito você não está separada de Cristo. No espírito há vida, não morte. Ora, onde você quer ficar? No Espírito, né? Em comunhão com o Espírito Santo, que já está dentro de você. Tenha liberdade para buscar o Senhor nesta terça-feira, né? O título de hoje é Ser Sensível ao Trabalhar do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Nossos adolescentes, que em outro tempo eram mal-humorados, irritavam-se facilmente, vinham às reuniões da igreja por mera obrigação, estão hoje descobrindo o milagre da imersão na palavra. A palavra tem operado na vida deles e eles estão começando a amar a palavra profética. Hoje são colunas no exército de Deus, né? Os pais sejam sensíveis no seu espírito para ver o que o Senhor está fazendo. Quando o Espírito segue uma direção, temos de segui-lo e efetuar o que ele quer, conforme lemos em 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deixemos o Espírito ter liberdade entre nós. E temos visto o Espírito Santo atuar em várias regiões da terra, sabe? Nós podemos constatar, por exemplo, que o Senhor realizou uma virada nas igrejas da Colômbia, do Equador e da Bolívia. Muitos irmãos decidiram ir para o CEAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. E veículos foram adquiridos, né, para atender ao Expo Livre. No continente africano, nossa atuação foi totalmente nova, gerando como fruto a vinda de irmãos do Congo, Moçambique, Quênia, África do Sul, Madagascar e Uganda. Todos vieram para o CEAP para serem aperfeiçoados. A maneira convencional de viver a vida da igreja era pouco produtiva, num ritmo em que seria impossível o Senhor voltar.
mas Ele nos deu o caminho do Espírito. Hoje estamos cheios de alegria e nossa esperança na volta do Senhor foi renovada. Uma porta na Austrália nos foi aberta e outra no Timor-Leste, propiciando-nos uma entrada na Ásia. Vemos também o que o Senhor está fazendo em Porto Rico, nos Estados Unidos, México e América Central. Já temos pessoas dispostas a trabalhar na Coreia do Sul também. Quem está fazendo isso? É o Senhor. O Senhor ainda vai fazer grandes coisas em muitos lugares. Vamos orar para que o Senhor continue nos abrindo portas para pregar sua palavra em todos os lugares. Como o apóstolo Paulo pediu para que os colossenses orarem por ele, né? Colossenses 4:3. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Louvado seja o Senhor. Hoje o Espírito tem nos dado liberdade para pregar o Evangelho. Paulo estava preso e mesmo assim ele pregava o Evangelho. Salvou até os soldados que o guardavam na prisão. Nós devemos ser sensíveis ao trabalhar do Espírito. O irmão Pedro se dirige aqui aos irmãos responsáveis das igrejas, mas eu também quero falar para os pais. Durante a conferência de adolescentes, um jovem adolescente, ele estava vendendo bala no semáforo e um dos comportores passando de carro falou de Jesus para ele. E eles começaram a ter comunhão e ele quis conhecer mais de Jesus. Ia ter uma reunião de adolescentes, na casa de adolescentes. E esse irmão convidou ele para participar. E ele foi. Resultado, ele quis conhecer mais do Senhor. Então, os irmãos responsáveis pela casa de adolescente foram falar com a avó dele, porque ele morava com a avó. E a avó permitiu que ele ficasse na casa de adolescentes. Então, esse jovem, adolescente ainda, era um dos piores alunos na escola. Mas ele deu testemunho na conferência de jovens que em 6 meses que ele ficou junto com os irmãos, desfrutando da palavra, ele se tornou um modelo para outros estudantes na sua escola. O Espírito é a chave para nós tocarmos em Deus. Quando nós exercitamos o nosso Espírito, quando nós conhecemos que temos um Espírito, quando recebemos Jesus para dentro de nós, nós temos esperança, né? Então, aquele jovem que muitas vezes você olha para ele e fala, nossa, esse aí não tem jeito? Sim. Tem jeito, sim. Se ele tiver uma experiência de salvação forte com Deus, ele pode mudar de vida, tá? Então é isso que várias igrejas têm feito, tirando meninos que estão nas ruas aí, né? Nos semáforos pedindo dinheiro, vendendo as coisas, e eles estão sendo transformados pela palavra, pela vida de Deus. Amém? A esperança. Deixemos o Espírito ter liberdade entre nós. Vamos desfrutar desse hino que está em Abacuque, a esperança para a árvore. Que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, e o produto da oliveira mente. Os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco.
aprisco. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, meu Deus, é a minha força e me faz andar vitoriosamente. Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, e o produto da oliveira mente. Os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas no aprisco, do aprisco. Todavia eu me alegro no Senhor da minha salvação. O Senhor, meu Deus, é a minha força e me faz andar vitoriosamente. Senhor Jesus, a esperança para a árvore, a esperança, muito mais a esperança para o ser humano. Deus pode fazer um milagre na vida de qualquer pessoa, desde que ela se volte para Deus e tenha uma experiência forte, genuína com o Senhor, que se entregue ao Senhor. O Senhor pode fazer milagres. Há esperança para todos. Se há esperança até mesmo para uma árvore, mesmo cortada, ela pode voltar a brotar. Muito mais a esperança para os nossos jovens. Amém? Vamos investir. Pais, invistam em seus filhos. Falem de Jesus para eles. Porque há esperança para eles. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelos jovens, pelos adolescentes. Agradecemos pelas frentes que o Senhor tem aberto para nós, em todos os lugares do mundo todo. O Senhor está voltando, o Evangelho está sendo pregado para que o Senhor possa voltar logo. Nós almejamos trazê-lo de volta e nós precisamos fazer a nossa parte. Abençoe, Senhor, os nossos ouvintes, para que elas possam falar de Jesus para os seus filhos, para os seus netos. Falar para os seus maridos. E nós temos a promessa de que o Senhor salvará nós e a nossa casa. Nós possamos estar firmados nessa promessa. E lutar por eles. Não desistir de nenhum dos nossos familiares. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos fazer sensíveis, ao Espírito, e saber que há esperança para todos que voltam-se para Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura bíblica de hoje, que o Senhor possa falar conosco, trazendo vida, esperança e edificação para nós. Amém.
Amadas irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 9, do versículo 26 até o capítulo 10, versículo 39. Ontem nós lemos sobre o arrependimento e a confissão de pecados, né? Ontem nós vimos que Esdras e Neemias se juntam, né? No capítulo 8. E Esdras, o escriba, faz a leitura do livro da lei para homens, mulheres e crianças e para todos aqueles que tenham capacidade de entender a palavra do Senhor. Conta com a ajuda dos levitas para que eles expliquem a palavra, né? Para que todos tenham entendimento da lei. Os levitas lembram o povo toda a história de Israel, desde quando eles saíram do Egito, lembrando que eles foram rebeldes ao Senhor. Ainda assim, foram desobedientes. E eles conquistaram cidades fortificadas, lutaram contra os seus inimigos e prevaleceram, comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu os enviaste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que o oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste nos céus, e segundo a sua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles no teu reino, na abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Esses reis dominam sobre nós, e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. O povo promete guardar a lei, versículo 38. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Capítulo 10, versículo 1. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador,
filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Messulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Orodias, Assum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Maquipias, Messulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Maloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabina, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento, sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram,
e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Termina aqui a leitura e também a promessa de todo o povo de Israel. E eles fizeram isso por escrito e assinaram todos esses Neemias, sacerdotes e levitas. Então, eles fizeram um pacto com Deus aí, né? Para servirem ao Senhor de todo o teu coração. Graças ao Senhor. O arrependimento deu início a tudo isso, né? Graças a Deus, porque nós podemos nos arrepender, né? Amém? Ficamos por aqui. Fiquem agora com a Marlene, que traz a continuação da leitura bíblica seguindo o roteiro anual. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã com mais Neemias para você. Até lá. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura, hoje vamos ler Salmos, capítulo 34, versículos 1 até o 10, Provérbios, capítulo 21, versículo 13. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 até o 13. Começando com Salmos. O Senhor é bom. Versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Agora, Provérbios capítulo 21, versículo 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 até o 13. Conselhos contra a idolatria. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles
para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amanhã continuaremos com esse capítulo. Bom dia, obrigada pela audiência. Tenham um dia abençoado na presença do nosso Senhor. Um desejo enorme tem Deus no coração, dar ao homem grande salvação. Tê-lo assim conforme em vida e expressão, Deus e o homem plena união. Forte é o brado provindo do amor, como o homem para o Senhor. Todos subjugados vão juntos governar, Deus e o homem no povo e reinar. Fomos convocados a lutar e com o Senhor cooperar, livres de conceitos, velhice e tradição, somos um com uma só visão. No Espírito vamos despertar, por a nossa vida no altar, para o Evangelho da vida difundir, e de Deus o plano a se cumprir. Esse ministério, a comissão final, coube a nós no tempo atual. Anjos não puderam tal honra receber, Deus que só ao homem conceder. Firmes nele vamos orar e vigiar, e o nosso velho eu negar. Sempre avançamos com puro coração, dando muito fruto em comunhão. Fomos convocados a lutar e com o Senhor cooperar, livres de conceitos, velhice e tradição, somos um com uma só visão. No Espírito vamos despertar, por a nossa vida no altar, para o Evangelho da vida difundir, e de Deus o plano a se cumprir. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O sal da terra, restaurando o sabor. Recebam com carinho Taíka Saleb. Os cristãos, como o sal que são, devem influenciar e não ser influenciados. Em nosso dia a dia, quem está influenciando quem? Quem lidera quem? Devemos buscar a presença do Senhor para obter a resposta. Se for detectado que o sabor do nosso sal está diminuindo, ou que estamos parados como uma estátua de sal por amar muito o mundo, busquemos o Senhor com desespero para mudar essa situação. Vamos indicar algumas maneiras de restaurar seu sabor. Confessar sua situação ao Senhor. Ler a palavra de Deus. Orar e jejuar. Louvar o Senhor por seu amor e misericórdia. Invocar o nome do Senhor. Ter comunhão com outros irmãos. Participar das reuniões da igreja.
Há um texto em 2 Reis que expressa de modo claro tudo o que já foi dito. Vale a pena ser considerado. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Nossa expectativa é que você tome as palavras desse capítulo como uma porção de sal em sua vida. Esperamos que gaste tempo com a palavra de Deus. Ore e confesse seus pecados. Se agir dessa maneira, certamente o Senhor restaurará seu sabor. Leia, desfrute, ouça, ore e salgue este mundo. A melhor forma de viver no tempo do fim é sendo sal para este mundo. Oh, Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor, se de alguma forma o nosso sabor se tornou insípido. Senhor, e ajuda-nos a voltar, a restaurar esse sabor. Nos ajuda a praticar essas coisas que temos vistos aqui. Confessar nossa situação, ler a Tua palavra, orar, jejuar, louvar, invocar, ter comunhão, participar das reuniões da igreja. Senhor, restaura-nos completamente, para que possamos ter o sabor que o Senhor deseja que nós tenhamos. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs. Desejo a todos um bom dia. Quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Vai diante, Senhor, o mundo inteiro, Brasil, os estrangeiros. Campe seus anjos nos lugares, Senhor, onde está tendo guerras. Ó Senhor Jesus, abençoa as famílias, abençoa suas casas, seus filhos, seus trabalhos. Ó Senhor Jesus, seus casamentos. Senhor, a saúde de cada um, Senhor. Ó Senhor Jesus, inventários. Ó Senhor, na cidade de Caetité, região, município, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os jovens, adolescentes, todos os estudantes, todas as crianças, todas as creches, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI, todas as advocacias, todos os escritórios. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI. Ó Senhor Jesus, todas as pessoas estão internadas, todos estão entubados, todos estão isolados, todos estão no leito do hospital, todos que estão à espera de um transplante, todos fazendo hemodiálise. Ó Senhor Jesus, todos estão precisando de transfusão de sangue, Senhor, adiante, Senhor. Ó Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão na linha de frente, todas as áreas de saúde, todas as famílias que perderam estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração de seus familiares. Ó Senhor Jesus,
Todas as pessoas levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Abençoa seus retornos. Todos que vão viajar, todos que retornam. Vai adiante, Senhor. A minha casa, meus filhos, minha saúde, minhas orações. Obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã. Assim os Pai nos permitir. Amém. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver